Dando continuidade aqui à nossa aula, certo? Nossa terceira aula, a gente vai falar agora de um dos efeitos mais importantes que tem na física, certo? Esse efeito, ele é de fundamental importância, por exemplo, para o estudo da astronomia. É o efeito Doppler. O que é que vem a ser o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele está relacionado com a ideia de deslocamento entre a fonte emissora e a fonte receptora, ambas ou uma ou a outra, certo? Então, como é que vem a ser essa ideia aqui por trás? Imagine o seguinte: todo mundo já percebeu isso daí, você também já deve ter percebido. Um carro de polícia passando com a sirene ligada. Você começa a escutar a frequência, e aí essa frequência ela vai ter, ela vai ficando mais aguda, mais distante, quando ela vai se afastando de você, tá? Isso se deve por quê? Quando vai se afastando, vai o quê? Essas ondas vão ficando espaçadas, o comprimento da onda delas vai aumentando. Então imagine aqui, ó, você tem uma pessoa, né, tá aqui, e essa pessoa, ela vê um carro de polícia, ou uma ambulância, né? Me perdoe pelo desenho que é horrível. Então, é o seguinte, se essa ambulância estiver parada em relação à pessoa, o que é que vai ouvir? A onda vai estar se propagando em todas as direções, certo? Só que ela vai estar parada e você vai ouvir, aí vai ter a frequência, vai ter comprimento de onda e não vai ter problema nenhum. Mas na medida que esse processo ocorre, certo? Esse processo ocorre com a fonte emissora se afastando, olha o que acontece, ó. O comprimento de onda. As frentes de onda, elas começam a ficar o quê? Mais espaçadas entre cada uma. Ou seja, esse comprimento de onda aí, ó, vai o quê? Ele vai aumentando essa distância entre eles, tá? Nessa ao passo que é isso que ocorre. Se a fonte tiver parada, certo? Tá aqui emitindo, e você tiver, você quando eu falo qualquer pessoa, tá? Se afastando dela, certo? A percepção vai ser a mesma, tá? E aí, o que é que acontece? A gente tem que ver como é que vai relacionar isso dentro do problema. Mas a questão é frequência, a frequência que é recebida, ela vai ser diferente da frequência original, ou seja, a frequência que é emitida, tá? Então, ó, a gente vai ter que ter essa relaçãozinha para a gente ver. Como a gente está tratando do som nesse processo, a gente vai tratar de ondas sonoras, tá? E aí o seguinte, a nossa relação, tá? É uma relação adimensional, na verdade, não adimensional porque você tem frequência de um lado e tem frequência do outro, né? Mas o produto dela é com um fator adimensional. Então a gente teria o seguinte, ó, essa frequência nova, ela vai depender da frequência original da fonte, certo? Parada, né, em relação ao emissor, e vai ter um fator aqui. Que fator é esse? Esse fator daqui é relacionado com a velocidade. Seja a velocidade aqui do som, certo? Mais ou menos a velocidade do observador. Isso daqui, ó, sobre a velocidade do som, menos mais a velocidade da fonte. E essa daqui é a equação do efeito Doppler.
Note o seguinte aqui, ó, a gente está relacionando som e frequência, tá? Com isso a gente pode encontrar o comprimento de onda, se for de interesse. Mas geralmente a gente está interessado mais em ver essa variação de frequência para cada caso. Aí você vê aqui que eu tenho dois conjuntos de sinais, mais ou menos em cima e menos embaixo e mais embaixo. O que é que eu vou usar? Simples. Você vai usar a depender do que o problema estiver lhe dando, certo? O que o problema estiver lhe dando. Mas você já pode usar a seguinte lógica: olha, se eu estou me aproximando da fonte e a fonte está se aproximando de mim, obviamente a minha frequência ela vai ser o quê? Ela vai ser maior, tá? A cada instante que passa. O meu comprimido de onda vai ser menor. E aí é o seguinte, se for o contrário, se estiver se afastando, a minha frequência vai diminuir. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pode chegar a confundir a ideia do problema. E aí a gente, no meio dessa relação, dessa ideia toda, é, o que ocorre é o seguinte: a gente usa isso daqui para aplicações práticas. Astronomia é uma das mais famosas, com a lei de Hubble, que descobriu que o universo está se expandindo a partir de um ponto. É uma aplicação disso daqui. Obviamente, a gente, em vez de ver, vai estar usando a velocidade da luz para esse processo. A gente tem um tipo de exame chamado ecodoppler, que é justamente você ver a propagação ali da vibração do coração. Se ele está indo para azul, ele está indo para vermelho. A gente sabe como é que está aquele batimento cardíaco. E uma outra aplicação que ninguém gosta muito são os pardais. O famoso pardal ali de multa. Por quê? O pardal, ele vê justamente essa propagação dessa variação aí no caso, na velocidade do carro. Ele consegue medir isso e com isso ele obtém aí o valor da velocidade de deslocamento do carro com uma precisão impressionante. Então, para que a gente faça essas questões, o que, é que a gente vai necessitar? Vai necessitar aqui de dar uma olhadinha nos problemas e entender cada caso separadamente, tá? Porque cada caso tem que ser analisado com calma. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. É questão de prova também. Ó, uma ambulância percorre uma rodovia com velocidade de 80 quilômetros por hora. Está percorrendo a rodovia e ultrapassa um carro com velocidade de 70 quilômetros por hora. Isso aqui é importante para a gente. Vamos ver aqui por quê. Olha só. A gente tem uma ambulância, certo? Você tem uma ambulância. Ela está se deslocando com velocidade de 80 quilômetros por hora. Nesse caso daqui, ele não está dando qual é o sentido da propagação, mas não interessa. Por quê? Porque ele está ultrapassando ele. Se está ultrapassando, ó, um carro, esse carro daqui, certo? Ele tem uma velocidade de 70 quilômetros por hora. Então, isso aqui é a velocidade da ambulância, isso aqui é a velocidade do carro. Então, note o seguinte: vamos continuar vendo aqui a questão e depois eu entro nesses detalhes. Porque vai ter um instante antes, durante e depois. Cadê? Tá. Após a ultrapassagem, a sirene da ambulância é ligada e passa a emitir um som de frequência 700 Hz. Então, primeiro de tudo aqui, ó, não tinha nada. No momento que passou, certo? No momento que passou, caraca, eu sou ruim desenhando. Ah, eu admito. Ele atravessou aqui, ó. O que é que ela faz? Ela liga a sirene e começa a emitir som. Aí a frequência desse som é de 700 Hz.
tá? Primeiro de tudo, para quem é que é 700 Hz esse som? Esse som ele tem frequência de 700 Hz. Para o motorista da ambulância, para um médico, paramédico que esteja dentro, para um doente que esteja dentro. Tudo isso é 700 Hz. Por quê? Porque eles estão dentro da ambulância e à medida que a ambulância está se propagando, a sirene continua fixa em relação a eles, tá? Só que essa frequência de 700 Hz, ela já não chega a 700 Hz aonde? Aqui. Ela não chega a 700 Hz aqui. Ela vai chegar com uma diferença. E isso é importante. Primeiro de tudo, a gente pode analisar esse caso de duas maneiras. Olha só, se eu tenho um carro com velocidade de 80 quilômetros por hora e o outro carro com velocidade de 70 quilômetros por hora, no momento que eu estou atravessando, é que nem eu tivesse o seguinte, ó, mesma direção, mesmo sentido. A velocidade relativa entre eles dois é de 10 quilômetros por hora, tá? Eles têm mesma direção e mesmo sentido. A velocidade relativa da ambulância, o carro, é 10 quilômetros por hora. É como se o carro estivesse parado e eu tivesse a 10 quilômetros por hora. Tá claro isso? Sim. Beleza. Por que a gente está falando isso? Como a velocidade deles são constantes, a ambulância ela vai continuar se afastando com velocidade de 10 quilômetros por hora em relação ao em relação ao carro, certo? Ela vai continuar se propagando com essa velocidade em relação ao carro. Só que o seguinte, é, o, o carro. Então, eu posso utilizar a velocidade deles dois, não tem problema, ou eu posso utilizar essa velocidade relativa, claro que eu teria que zerar a do outro, certo? Então, vamos ver o seguinte aqui, olha só. Como é que vai ficar isso daqui para a gente? Como é a equação do efeito Doppler? Primeiro vamos voltar aqui na questão para ver o que é que ele pede. Neste problema, quem faz o papel da fonte sonora e quem faz o papel do detector? Bom, isso aqui é óbvio, né? A fonte é a ambulância. Isso aqui não tem nem muito o que ver, né? É a ambulância. E o detector, certo? O detector é o motorista do carro, certo? Aí vamos lá. Após a ultrapassagem, a fonte está em repouso ou em movimento no sentido de se aproximar do detector ou se afastar dele. A fonte está o quê? Isso aí é coisa simplesmente relativa. É o que eu falei, é como se o observador, né, o detector, tivesse parado e a fonte tivesse o quê? Se afastando. Com que velocidade? 10 quilômetros por hora. Então, ó, é, a fonte se afasta com velocidade relativa de 10 quilômetros por hora. Olha, até aí está muito fácil isso daqui, não tem nem que pensar em efeito Doppler para fazer isso. Só pensar no problema. Ele pergunta mais aqui, ó, o detector está em repouso ou se movimenta no sentido de se aproximar da fonte ou de se afastar dela, tá? Nesse caso daqui, o receptor ele estaria o quê? Bom, ele não está em repouso, né? Obviamente. Ele não está em repouso. Ele tem a velocidade dele ali, certo?
Só que ele está o quê? Ele está se afastando da fonte, mesmo assim. É, ele está em movimento, porém com velocidade inferior à da fonte, de maneira que essa se afasta do detector. É como se ele estivesse em repouso e a fonte se afastasse. Então, a gente cobre aqui toda essa questão. Esse item daqui é só mesmo para dissertar com relação a isso, tá? Agora ele pergunta aqui, ó, determine a frequência do som da sirene ouvida pelo motorista do carro. Aí agora sim a gente tem que pensar. Então, antes de eu olhar para a equação, vamos voltar aqui, ó. Como é que é a equação? A equação é, perdão. A equação é F, a fonte que é recebida, a frequência, a emitida, velocidade velocidade do som, mais ou menos mais, velocidade do observador, velocidade da fonte, tá? Antes da gente pensar isso aqui, é o seguinte, olha só. Se, se a fonte ela está se afastando, ela se afasta da pessoa, o que é que está acontecendo? Essa frequência ela está o quê? Ela está diminuindo, certo? Ela recebe uma frente de onda aqui, e aí, ó, ela recebe outra, depois ela vai receber outra bem mais longe, tá? Essa frequência com que essas ondas estão chegando, ela diminui, ela diminui. Então, ó, a gente já vê esse aspecto daqui. Então, a gente sabe o seguinte, ó, F vai ser maior que F'. E agora vamos ver o seguinte, ó. Vamos analisar agora do ponto de vista de relatividade aqui, do movimento relativo. Bom, olha a onda sonora aqui, ó. O carro, ele se propaga nessa direção, velocidade do carro, certo? A onda sonora, ela está se propagando. Qual direção? Na direção oposta. Olha para onde a velocidade do som está se propagando aqui, ó. Peraí, calma. A gente agora está falando da velocidade da fonte, tá? A fonte está indo na direção. Perdão. Isso aqui é um negócio que confunde mesmo um pouquinho. A fonte, ela está o quê? Ela está se afastando do carro. Como ela está se afastando do carro, ó, eles têm mesma direção, porém o sentido é o quê? Igual. Mesma direção, sentido igual. Então, o que é que a gente faz com essas velocidades? A gente vai subtrair. Ah, não. É, eu estou equivocado aqui, tá? Perdão. No caso, a velocidade que a gente está falando aqui é a velocidade do som. A velocidade do som está se propagando para a esquerda, certo? É em relação à velocidade do som. Ela está se propagando para a esquerda e o carro está se propagando para a direita. Então, a velocidade dos dois agora, certo? Elas são opostas. Como elas são opostas,
certo? Direção, mesma direção em sentido oposto, a gente soma elas, de maneira que é o sinal que a gente vai adotar aqui embaixo, ó, vai ser o sinal positivo, Não é em tá? cima, não? Não, o de baixo eu tô agora, porque eu tô em relação à velocidade do som. Então, som e observador é em cima, não é? Som e fonte embaixo. Aqui, ó, o som, ele se desloca para onde? Para a esquerda, em relação Sim, ao carro, certo? E aí sim. a fonte está se deslocando para onde? Para a direita, mesma Direita. direção, sentido oposto. A gente soma. Então, Sim, eu estou olhando só para a fonte. Agora eu vou olhar para o observador. Eu tá. olhei só para a fonte, só para o observador. O observador, ele está indo na qual direção? Direita. Direita. E o som está indo para qual direção? Esquerda. Certo. É em relação à fonte, o som, tá? Agora, em relação ao observador. Sim, mas o som tá indo também de encontro ao observador. Não, ele está indo, mas a fonte que emite o som, ela está indo para onde? Pra direita. Ela está se afastando de você, certo? Ela vai se afastando. Então, esse sinal que a gente vai adotar aqui agora, ó, mesma direção, entendeu? Mesmo sentido. Então, agora, ó, o som está se afastando de você. Primeiro é som e fonte, certo? A fonte tem uma direção e o som, em relação ao observador, ele vai para o observador, é o contrário. Agora você está o observador e o som. Para você, o som está se afastando. Tanto é que o quê? Você vai chegar a um ponto que você não vai mais ouvir. Tá entendendo isso aqui? Não, Esse daqui é a relação do observador com o som, sim. Até porque, né, a gente dirige, a gente percebe isso. pronto. Mas Então, aí, eu não tô entendendo essa relação, porque assim, é, quando eu olho a fórmula em cima, tá a velocidade do som em relação à velocidade do observador. certo. Em relação à Eles velocidade estão indo da um de contra o outro. olha só, olha Ainda só. que eles estejam se Não, afastando, repare só. O som está sempre indo nas duas direções. O que eu quero que você pense agora na altura do som, certo? Não vamos pensar na uhum, frequência, vamos pensar na intensidade. O que acontece? A ambulância ela vai o quê? Desaparecer no horizonte. sim, Você está entendendo? Então, isso daí significa o quê? Que a direção dela e o sentido é o mesmo. Quando a direção e o sentido é o mesmo, e aí vem aquela ideia. Você está num carro e alguém corta você. Você vê ele bem rápido ou você vê ele devagarzinho? eu vejo ele rápido. Não, quando alguém lhe corta, Ah, não, alguém me corta, a sensação que eu tenho é que ele tá com uma velocidade relativa. isso. Sei lá, se eu tá a Agora, 80, agora, ele tá a agora se 90, você. parece que ele tá só a 10. Isso. Se você tiver atravessando uma pista de duas mãos, certo? E alguém vem em sentido contrário a você, você vê o que? Ele bem rápido. Muito mais rápido. Sim. Essa que é a ideia, entendeu? O som tá indo embora, Entendi. entendeu? Agora repare só, a gente tem o som e a fonte. Eu não estou pensando o observador é meu referencial. O som tá indo para onde? Para trás, certo? Para ir atingir o observador, não tá? Sim, sim. Pronto. Só que a fonte tá indo para onde? Pra frente. Para frente. Mesma direção, sentido oposto. O que é que você faz? Soma. Quando você cruza uma pessoa na contramão, certo? Ele Sim, vem na contrária, você soma as velocidades. Essa que é a ideia. entendi. Entendeu? E aí, como é que fica reduzida a nossa equação? F' vai ser igual a F, ó, velocidade do som, menos a velocidade do observador, sobre o quê? Sobre a velocidade do som, mais a velocidade da fonte. E note o seguinte, ó, se eu estou somando embaixo e estou diminuindo em cima, significa o quê? Que meu F', eu vou ter, o meu F vai estar multiplicando um fator aqui, vou dizer, fator A, certo? A é menor do que 1, tá? Ou seja, o meu F'
é igual a F vezes A. O meu F' tem que ser o quê? Menor do que F. E aí é o seguinte, se a onda está se afastando de mim, certo? Ela está se afastando de mim. Cada vez, cada pulso que chega em mim, o outro é o quê? É mais espaçado, é mais longo, certo? Então a minha frequência ela é o quê? Ela diminui ao longo do tempo. E o meu comprimento de onda aumenta. Tá claro essa ideia? Sim. Ó, isso aqui não é exatamente trivial, certo? Preste atenção, eu vou falar de novo, que isso aqui é muito importante. A parte de cima, você está levando em conta o observador e o som, tá? A parte de baixo, você está usando a fonte, o som e onde o observador está. Você entendeu? Se você Uhum. tivesse, se o observador tivesse na sua frente e você tivesse se aproximando dele, seria diferente, certo? Porque o som está indo na direção do observador, certo? E você também está indo na direção do observador. O seu sinal seria negativo. Por quê? Até você atravessar ele, a sua frequência vai estar o quê? Aumentando em relação ao observador. Tá claro isso? Sim. Beleza, tá bom, tá certo. Isso aqui, ó, isso aqui, eu também me confundo com isso, tá? Isso aqui É mais fácil ir pro prático, né? Pensar se com o passar do tempo esse som aumenta ou diminui. E aí fica então, mais fácil aí pensar assim. eu lhe dei essa ideia do som aumentar porque você sabe que a fonte está se afastando de você até sumir. Mas a gente não pensa Uhum. na velocidade do som, a gente pensa na frequência, tá? Então, Sim. essa é a ideia. Cada segundo que passa vai chegar menos frentes de onda para você, tá? Uhum. Ou seja, a frequência diminui. E agora que eu tenho essa equação, o que é que eu faço? Vou jogar aqui, ó. Perdão. Opa. Caramba, desculpe. F' vai ser igual a 700, tá? Eu não preciso transformar para metros por segundo, porque eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho velocidade do som em cima, velocidade do som embaixo. Ele não deu aqui, entendeu? A velocidade. Se fosse tudo em quilômetros por hora, não teria problema. Mas como é, a gente vai transformar. A velocidade do som é de 340. Deixa eu ver se ele deu aqui. Às vezes ele dá 320, entendeu? Ele não deu, não, eu procurei ele. Pelo menos eu não vi. É porque eu posso ter cortado na questão. Mas eu vou botar 340 que no fim das contas o fator está em cima e embaixo, tá? Então, ó, 340 metros por segundo menos a velocidade do observador, ó, 70 quilômetros por hora. Eu vou transformar 70 quilômetros por hora para metros por segundo, certo? Então, como é que faz aqui, ó? Eu tenho 70. Então, quilômetros é 1.000, certo? Metros. Hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, ó, é 3,6 vezes 10 elevado a 3. 10 a 3 com 10 a 3 a gente corta. Então, tem que ser o quê? 70 dividido por 3,6, tá? Então, 70 dividido por 3,6. Isso vai dar a nossa velocidade em metros por segundo. Isso aqui é a primeira coisa que a gente aprendeu no ensino médio, isso daqui, mas é bom lembrar. 70 dividido por 3,6, tá? Isso aqui vai dar 19,44, 19,44 metros por segundo, tá? E agora 60 quilômetros por hora. 60, a mesma coisinha, certo? Dividido por 3,6. Vai ficar o quê? Vai ficar 16,66 metros por segundo. E aí fica, ó, 340 menos 19. Eu falei 60, mas era 80. 80. Então, esse valor aqui é um número horrível, 22,22, tá? Então fica 19,44
E aqui fica 340 mais 22,22. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Como é que fica isso aqui? Vai ficar F' é igual a 700, que multiplica 340 menos 19,44. Isso aqui vai ficar 320,56 sobre 340 mais 22,22. 362,22. Ou seja, um fator menor do que um, né? A gente sabe que isso aí vai dar menor do que um, a frequência vai estar diminuindo. Então, ó, isso aqui vai ficar 320,56 dividido por 362,22. Vai dar 0,88948. Eu não vou botar logo a conta toda. Multiplicado por 700. Isso aqui, ó, vai dar uma nova frequência de Q de 619,49 Hz. Então, ó, a frequência passa a ser de 619,49 Hz. Nessa conjectura, tá? Vamos ver o item letra C. Ficou clara a ideia aqui por trás do que está acontecendo? Isso aqui é muito importante. Sim. A dificuldade só reside nisso. Item letra C. Como alteraria a resposta do item anterior se a ambulância ultrapassasse o carro parado no acostamento? Então, olha só. Agora é o seguinte: o carro está parado. Se ele está parado e ultrapassou, então a ideia é a mesma. A única diferença que a gente vai ter aqui é o seguinte: ó, vai continuar se afastando. Só que a velocidade do observador agora é quanto? Zero. Zero. Então, no item letra C, ó, vai ficar F', vai ser 700. Eu vou botar a equação toda, tá? F, certo? Velocidade do som. A velocidade do observador é zero, então fica velocidade do som mais a velocidade da fonte. Então, ó, F' vai ser 700, que multiplica 340 sobre 362,22. Isso vai dar para a gente 340 dividido por 362. Vai dar 657,059 no total. 657,059 0,59. Hertz. Tá? Então, olha aí o que acontece. Essa frequência daí, em relação a ele. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem para fazer esse tipo de problema. Tá faltando 5 minutos. Vamos analisar o próximo item rapidinho aqui. É um problema parecido, certo? Só que ele dá para a gente aqui o quê? Ele já dá para a gente, já transformado aqui, e ele dá 320 metros por segundo de velocidade da fonte, ok? Então, ó, vamos analisar com calma. Vamos analisar com calma como é que fica isso aqui. Eu, deixa só eu pensar uma coisa aqui agora, vamos só rapidinho. Se eu estou parado e o outro se afasta, certo? Seria um valor. Se
só termo de curiosidade aqui, peraí, viu? Eu vou analisar de novo esse item aqui anterior, porque eu acho que não está fazendo sentido. Eu acho que a frequência deveria ser menor ainda, já que ele está se afastando mais. Mas o valor deu esse aí. Não, mas não é isso não. Olha só, se ele não tem velocidade, ele está parado. E esse aqui é Sim, 667. Beleza. Então, como é que o carro que está em movimento atrás da gente vai ter uma frequência menor do que o que está fazendo o movimento? Você está entendendo? O carro que está parado, ele tem zero de velocidade. Então, o comprimento, o carro passa bem mais rápido. A diferença é 70 e não 10, certo? Então, a sim, frequência da onda que está chegando, ela está o quê? Ela está se afastando. A frequência está diminuindo mais. Essa aqui sim. é a ideia. Então, eu tenho que observar a análise da velocidade, certo? Para que eu tenha certeza de que o que eu estou fazendo é certo, tá? Olha só, eu acho que eu analisei errado. Então vamos ver aqui de novo, ó. A velocidade do som e da fonte não resta nenhuma dúvida, certo? Por quê? Isso daqui é em relação, olha só, a fonte está emitindo som em todas as direções, certo? Então, não adianta dizer que a fonte está emitindo som só na direção do observador, está emitindo todas. Agora, o observador, em relação a ela, está o quê? Certo? A direção do observador tem a mesma direção da gente, certo? Só que o som está propagando em sentido contrário. Então, ó, se está em sentido contrário, significa o quê? Que as velocidades dele se somam. Então, o de baixo está correto, tá? Agora, o de cima, vamos lá. O observador, o observador e o som. O som, a fonte do som, ela tá o quê em relação a gente? Deixa eu ver. A fonte está indo para a direita, certo? O som, Uhum. som dela, o som dela está indo também prioritariamente para a direita. Não, mas espera aí. Em relação a gente, ele está vindo na nossa direção. Não, não é essa a lógica. Olha só, a lógica, eu peço desculpa por isso, que às vezes a gente se confunde com. Eu digo que isso aqui é chato, ó, esse aspecto. Ó, a velocidade do som e do observador. O observador vai em direção à fonte e a fonte está se afastando dele, a fonte sonora, certo? Então, essa onda de som, ela está diminuindo. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Isso daqui é. Tá vendo como é que são as coisas? Olha, perdão. O som tá indo para a esquerda. O carro está indo para a direita. Então, eles dois, o observador e o som, eles têm direção em sentido oposto. O sinal disso daqui é positivo e não negativo. Então, a diminuição da frequência devia de ser menor. Esse sinal devia de ser positivo, certo? A gente volta já e termina aqui essa discussão, tá bom? Ok.